para mostrar que essa observação de que são os infinitos lados nos conta algo sobre a natureza do círculo, nós vamos tratar da área dele, que a gente já vinha aproximando usando as outras figuras, né? Quando a gente aproximava o formato, também estava aproximando a área dele. Então vamos agora ver o que isso tem a ver com a área do círculo, começando aqui pelo nosso quadrado. Se eu quiser aproximar a área do círculo pelo quadrado, ou seja, calcular a área desse meu quadrado, eu vou saber que, olha, a área do círculo não passa disso, né? É uma aproximação nesse sentido, é um limitante para a área do círculo. Vamos fazer isso então, lembrando que aqui eu tenho o centro do círculo e aqui eu tenho o raio. Eu sei que vocês sabem calcular a área do quadrado, né? Eu vou até desenhar brevemente aqui, olha, tá bom, a área do quadrado, se isso aqui é o raio e o quadrado ele é um objeto regular ali, né? No caso ele tem todos os ângulos internos iguais, e nesse caso iguais a 90 graus, porque ele tem 4 lados. Eu sei que aqui tem tamanho igual ao raio, aqui também tem tamanho igual ao raio, portanto, o meu lado aqui é 2 vezes o raio, aqui também 2 vezes o raio, e daí a área do quadrado é nada mais do que 2 vezes o raio vezes 2 vezes o raio, que dá 4r ao quadrado. Isso aqui vai servir até, por ser mais direto, né, como uma validação do que a gente vai fazer agora, que eu quero mostrar para vocês uma outra maneira de calcular a área do quadrado, que não é mais simples do que essa, mas é mais geral, e essa generalidade vai ser útil para a gente. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, pegar um laranjinha, para nos ajudar. Olhem aqui embaixo para esse triângulo laranja que eu acabei de desenhar. Eu posso quebrar aqui, como vocês estão vendo, o meu quadrado em triângulos que, no caso dele, passam pela diagonal dele, mas eu também posso pensar que são triângulos que se ligam ali no centro do círculo que está inscrito no quadrado, né? Esse quadrado está envelopando um círculo, eles passam por ali. E daí eu sei calcular a área de um desses triângulos? Eu sei, né? A área do triângulo, eu vou usar como essa fórmula como base para o que eu vou fazer a partir de agora, é a base vezes a altura. No caso, a base é o lado aqui, a gente sabe que vai ser 2r. A altura é um raio, vai ter 1r. Então a área desse triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Tá legal? Só que o meu quadrado tem quantos desses triângulos? Tem 4. Então eu vou ver aqui que uma outra maneira de chegar é que a área do meu quadrado é igual a 4 vezes a área desses triângulos em que eu decomponho ele, que por sua vez é igual a 4 vezes a base, que é 2r, vezes a altura, que é r, sobre 2. E a gente chegou em 4r ao quadrado. Então esse jeito de fazer as coisas parece correto, quebrando em triângulos. A gente chegou na mesma solução que a gente tinha ali usando a fórmula mais simples. Como eu falei, esse não é o caminho mais simples, mas ele é mais geral. Porque, olha que legal, eu posso quebrar qualquer polígono em triângulos. E, em particular, polígonos regulares, como esses que envelopam o círculo, porque o círculo é simétrico, então vai ser sempre um polígono regular que está envelopando ele, vão ser sempre quebrados em triângulos que chegam até o centro, que tem um dos ângulos ali no centro do polígono, e que, além de chegar até o centro do círculo inscrito, eles são regulares. Todos os triângulos vão ser iguais. Vamos deixar isso mais claro aqui, ó. Então aqui está o centro do círculo, vamos ver com o octógono aplicar essa mesma ideia. Olha só, eu posso quebrar o octógono, já que o octógono tem 6 lados, perdão, já que o octógono tem 8 lados, eu vou ter o quê? 8 triângulos aqui. Afinal, cada um desses triângulozinhos, ele tem um ângulo ali, uma extremidade no centro do círculo inscrito, e um dos lados dele é o lado do objeto que eu estou particionando. Então eu vou quebrar em 8. E daí a gente vai ter algo parecido com o que a gente viu antes, né? Olha, a área do meu octógono. A área do meu octógono vai ser igual a 8, que é o número de triângulos, vezes a área desse triângulo inscrito. Só que qual que é a área desse triângulo inscrito aí? Ela vai ser um pouquinho mais chata de calcular agora, a gente já vai ver o porquê. A área desse triângulo inscrito vai ser igual à base, ali, que é o lado, né? Então eu vou chamar isso aqui de B,
a base, vezes a altura, que é o raio, porque é a distância do centro até a extremidade ali, então a altura do triângulo vai ser o raio, dividido por 2. Eu falei que vai ser um pouquinho mais difícil, não porque a fórmula do triângulo ficou mais difícil, mas porque, a princípio, eu não sei quanto vale esse B aqui, né? Não sei quanto vale essa base. Então, vamos ter que dar mais um passinho aqui para chegar na solução. O que acontece é que tem algo bastante interessante no jeito que a gente dividiu ali, que esse octógono envelopou o círculo, porque todos esses ângulos aqui são iguais. Todos esses ângulos aqui são iguais, já que ele é regular. Então eu sei que eu dividi a volta inteira, que é 2π, por 8. Tá? Cada um desses ângulos aí, então vamos chamar esse ângulo aqui de θ. Θ é 2π dividido por 8. E eu consigo, sabendo θ, calcular aquele lado B ali. O jeito que eu prefiro fazer isso, tem fórmula para fazer direto, né? Porque dá para deduzir, mas o jeito que eu prefiro fazer isso é olhar da seguinte forma. Olha, eu vou destacar aqui um desses triângulos. A gente lembrando que aquele lado é B, que aqui é o raio. Se esse ângulo aqui todo é θ, isso aqui é θ sobre 2, né, que é metade daquele ângulo do triângulo. Né? E daí eu tenho aqui um triângulo retângulo, que o raio chega ali, cortando exatamente ao meio aquele ponto B, ele forma um ângulo reto, ele está perpendicular. Então eu tenho aqui um triângulo retângulo, e o que eu quero saber então, o que eu tenho aqui é que esse lado vale B sobre 2, esse outro vale B sobre 2. E daí eu vou usar uma função trigonométrica, né, já que eu conheço esse ângulo aqui. Então quer dizer que eu conheço o raio, eu conheço aqui o cateto adjacente, melhor dizendo, e eu conheço o cateto oposto. Então a tangente, que é cateto oposto sobre adjacente, a tangente de θ sobre 2 vai ser igual a B sobre 2 dividido por R. Se esse passo ficou confuso, deixa eu falar mais uma vez. Olha, o que é a tangente de um ângulo? É o cateto oposto do triângulo que possui aquele ângulo pelo cateto adjacente. Né? Ou, destacando mais aqui no desenho, cateto oposto, aqui, ó, né, que está oposto àquele ângulo, dividido pelo cateto adjacente. Isso é a definição, tá, gente? Então não precisa sofrer por isso, é só o que significa a tangente. Como todos os triângulos semelhantes ali, que têm o mesmo ângulo, os triângulos retângulos, que têm aquele mesmo ângulo, θ sobre 2, vão ter essa mesma razão, eu posso dizer, olha, a tangente de θ sobre 2 vai ser igual a essa divisão, B sobre 2 sobre R. E daí eu faço a continha. Então aqui vai ser tangente, quanto que vale θ? 2π sobre 8. Fica aqui 2π sobre 8 sobre 2, porque ali era θ sobre 2. Então aqui a gente vai ter a tangente de π sobre 8. E isso vai ser igual a B sobre 2R. Portanto, o B que eu queria descobrir vai ser 2R vezes a tangente de π sobre 8. Claro, eu não sei o valor disso de cabeça agora, mas é só eu calcular, saber quanto que vale essa tangente, e daí a gente conseguiria resolver. De qualquer forma, isso nos permite voltar aqui na área do triângulo, que a área do triângulo é igual a B vezes R sobre 2, então eu vou ter aqui que a área do triângulo é igual a 2R vezes tangente de π sobre 8 vezes R sobre 2. Aqui corta e a gente chega à conclusão que a área do triângulo é R ao quadrado vezes tangente de π sobre 8. Se eu não errei nenhuma conta, deve ser isso. No caso, a área do triângulo vai ser R ao quadrado vezes tangente de π sobre 8. Quanto que é a área do octógono? Só substituir, né? São 8 desses triângulos. Então a área do octógono é igual a 8 vezes a área do triângulo, que vai ser igual a 8
r ao quadrado vezes tangente de π sobre 8. Nesse momento, eu temo que eu tenha perdido um tanto vocês, então deixa eu tentar recuperar, caso vocês estejam confusos. Eu sei que foi muita continha aqui, tá? E o propósito principal desse vídeo não eram as continhas, então não sofram se esse pedaço ficou um pouco mais técnico, um pouco mais confuso. O que eu queria mostrar aqui para vocês é, a gente consegue calcular a área de um desses polígonos regulares ali que envelopam o círculo, somando esses triângulos. Era isso que eu queria mostrar. A gente fez isso com o quadrado, daí a gente fez com o octógono. Então era esse o objetivo principal aqui, para fazer essa relação. Só destacando onde estão os resultados aqui para ficar um pouco mais limpo. E se eu calcular a tangente de π sobre 8, eu vou descobrir que ela é aproximadamente 0,414. E daí, multiplicando isso por 8, eu vou ter 8 vezes tangente de π sobre 8 dá 3,314 aproximadamente aqui, vezes r ao quadrado. Então, notem que a gente chegou numa aproximação para a área do círculo mais justa, né? Porque a gente, quando usou o quadrado, tinha chegado em 4r². E a gente sabia que estava sobrando bastante pedaço. Agora a gente chegou numa coisa um pouco menor. Então está indo no sentido que a gente gostaria. Eu quero destacar para vocês que a gente não precisou fazer essas contas com tangente e tal, todas chatas, quando eu estava falando do quadrado. Por quê? Por que quadrado é especial? Bem, foi só uma sorte que a gente teve, na verdade, porque para o quadrado, o ângulo ali, o ângulo θ, é igual a 90 graus. Né? Já que ele divide 2π dividido por 4, vai ser π sobre 2 em cada ângulo ali, que é 90 graus. E daí, o θ sobre 2 vai ser 45 graus, cuja tangente é 1. O resultado dessa tangente ser 1 é que o lado ali do triângulozinho que a gente calculou, por exemplo, se isso aqui eu falar que é θ sobre 2, esse lado aqui nada mais é do que r. Né? Já dá exatamente ali o cateto oposto e o cateto adjacente tem o mesmo comprimento. É isso que significa a tangente do ângulo ser 1. E por isso que a conta ficou muito mais simples. Então, deixar essa observação que a conta para o octógono é a mesma para o quadrado, só que no quadrado a gente não precisou se preocupar com calcular a tangente por uma sorte ali do ângulo ter um resultado mais simples. Os triângulos que a gente viu já tinham ali a base conhecida. Né? A gente sabia que a base era 2R, a base de metade do triângulo era R. Para o octógono a gente teve que calcular. Mas tá legal. Feito tudo isso, onde que eu queria chegar? O fato é que a gente pode usar esse conhecimento que a gente tem de como calcular a área de um polígono regular em particular, dividindo ele em triângulos idênticos, para calcular a área de um círculo.